Vamos então para mais uma pesquisa. Segundo o levantamento da Paraná Pesquisas, eu não sou nem a favor nem contra, mas a Paraná que tem acertado. A percepção negativa, olha aqui, Paulo Loyola, a percepção negativa, fala percepção, isso é importante. A percepção negativa sobre a situação financeira sob o governo Lula aumentou entre os eleitores. A pesquisa apontou 36,8% dos entrevistados que afirmam que a situação piorou com a volta de Lula à presidência. Em janeiro deste ano, o índice era de 33,2%. O percentual de eleitores que declararam melhora na renda caiu de 23,9% para 18,9%, uma queda de 5 pontos percentuais. E rapidamente, entre janeiro e abril. O levantamento apontou que 73,7% dos brasileiros acreditam que os preços dos produtos de supermercado aumentaram desde o retorno de Lula ao poder. Antes era de 65,7%. Vou ter que começar com Paulo Loyola, claro. Paulo, eu lembro que logo no início do governo Lula, acho que foi em 2003, o Evo Morales incorporou as subsidiárias da Petrobras que se encontravam na Bolívia e desafiou, em tom de grande desafio, ao Brasil. A revista Veja publicou uma foto, uma caricatura de Lula, aquele rostinho mais inchadinho, gordinho, com uma marca de uma sola de sapato no traseiro dele. E eu imaginei que isso fosse trazer uma repercussão negativa. Eu frequentava programas de debates de rádio, e aí o que aconteceu? Nenhuma alteração. Um mês depois surgiu uma notícia de que talvez o preço do botijão de gás pudesse ser elevado. E aí começaram os comentários negativos. Quando o eleitor sente mais próximo dele a situação econômica, ele reage ou é uma percepção? Como você analisa, especialista que é, essa pesquisa feita por colegas seus da mesma área? Bem, Capês, eu tive o privilégio de estar na Petrobras durante esse período que aconteceu o caso da Bolívia, que você comentou. Uma coisa que é importante dizer é que, narrativas à parte, Petrobras foi muito bem remunerada por aquele processo pelo governo boliviano, inclusive recebendo acima do que valia o ativo que foi estatizado. Bem, dito isso, de fato, a pesquisa mostra algo que é muito real e que está presente nos números absolutamente oficiais. A gente olha a inflação de uma maneira consolidada, a gente comentou isso um pouco atrás, mas a inflação dos alimentos é o que está justamente puxando isso para cima. Então, e alimento é uma coisa que pega demais para quem está indo no mercado, para quem tem baixa renda, para restaurantes e toda a cadeia de suprimentos. Então, impacta muito diretamente a inflação, como também já foi dito aqui. Então, neste caso específico, a percepção está extremamente condizente com a realidade. De fato, a gente tem uma economia superaquecida, a gente tem recorde de emprego, a gente tem um PIB que está crescendo muito, foi o quarto maior crescimento do G20 no ano passado, a gente tem venda recorde de imóvel, de veículo, de turista no Brasil. A gente tem uma série de elementos que, de fato, pressionam a economia brasileira num sentido inflacionário. É isso que está acontecendo, é isso que as pessoas estão sentindo. Bom, Mônica Rosenberg, economia. Você já trocou WhatsApp com seu pai aqui enquanto o Paulo Loyola falava. Eu quero saber, será que não há algumas pessoas têm uma visão de que falta um planejamento, ou seja, que não há um caminho sendo seguido, que são grandes ideias que vão surgindo aqui e ali. O que você acha que, de fato, pode estar causando essa percepção? Primeiro, esclarecer que meu pai assiste o programa com tanta atenção que ele não responderia o WhatsApp, mesmo que eu mandasse para ele. Então, um abraço, Luiz Paulo, que está nos assistindo. Segunda coisa, situação financeira envolve um espectro muito grande de coisas. Por exemplo, a sensação de endividamento. A taxa de juros do jeito que ela está e continua subindo
também é algo que causa essa sensação. Então, não é só o fato de você chegar no supermercado e olhar e dizer eu não vou conseguir comprar o que eu comprava antes. É também quem tinha uma pequena dívida, quem tinha um negócio que estava com algum tipo de endividamento para investimento, ficar com a sensação da corda na garganta de que não vai conseguir pagar. O endividamento e o nível de endividamento está muito pesado para o brasileiro. E isso impacta também nessa percepção de situação financeira ruim. Não é só o fato dos preços. E aí eu recomendo que quem quiser, tiver interesse um pouquinho mais, hoje o deputado estadual Leonardo Siqueira, o Léo Siqueira, lançou um vídeo no YouTube explicando o cálculo da inflação e como ele é baseado numa pesquisa muito antiga de orçamento das famílias. Então, essa pesquisa ela era atualizada de tempos em tempos, se via o que o brasileiro compra e, com isso, você monta quais são os fatores, quais são os produtos que vão entrar no cálculo da inflação. Hoje, o alimento pesa muito mais, né? Aluguel, essas coisas, turismo, está muito menos importante. Mas a gente continua medindo a inflação com base na pesquisa de orçamento de 6, 7 anos atrás. É isso que dá esse desequilíbrio entre a percepção e a realidade. É muito doloroso, mas para o brasileiro a sensação de que a gente pode comprar cada vez menos, que a gente está cada vez mais endividado, que está cada vez mais difícil fazer planos, ela é muito real. Maria De Carli. Olha, não é só a percepção, né? A Mônica tocou aqui no assunto do endividamento. Saiu uma pesquisa recente, não lembro agora a fonte, mas falávamos disso mais cedo no Morning, que 8 a cada 10 brasileiros estão endividados atualmente no nosso país. Nosso país é o país da dívida. Inclusive, é uma das estratégias, geralmente, dos governos petistas para conseguir a reeleição é apostar justamente no incentivo do consumo, né? Falei aqui mais cedo na ampliação de programas de empréstimos. A gente viu recentemente o famigerado empréstimo Lula, que a nossa ministra Gleisi apelidou de empréstimo Lula, que é um empréstimo, né, em cima do seu próprio dinheiro aí do FGTS. Começa hoje. Que começa hoje, né, do FGTS, que é o seu próprio dinheiro. Ou seja, você está pegando o seu dinheiro porque você claramente precisa, né? Ninguém pede empréstimo se não precisa, então o brasileiro não tem outra alternativa a não ser solicitar propostas esdrúxulas para com o seu próprio dinheiro, recursos. Então ele pega esse seu dinheiro e você vai pagar uns juros em cima do seu próprio dinheiro, ou seja, seu dinheiro vai sair mais caro daqui a uns anos quando você tiver que pagar por essa dívida de um dinheiro que você precisa para consumir agora alimentos. Então é isso, mas é o que eu estava falando, 8 a cada 10 brasileiros estão endividados porque, como eu disse, é a estratégia de um crescimento econômico esdrúxulo, voo de galinha para conseguir se manter no poder, investir no consumo em cima de propostas esdrúxulas de empréstimos para que a peteca não caia até 2026. Rodolfo Maris. Capês, eu vou ser um pouco mais simples a minha explicação aqui e vou trazer como um bom jiu-jiteiro, vou puxar para a guarda e vou trazer para o chão. Porque não é só a percepção de verdade do brasileiro. Nós estamos falando de uma grande maioria periférica, né? Que vão ao supermercado toda semana comprar sua mistura, ou muita gente que sobrevive de cesta básica, essa é a realidade do país, né? E quando a gente fala do aumento, a gente não fala só do aumento dos alimentos, a gente fala do aumento do aluguel, o aumento do transporte público, o aumento de tempo de trabalho, a gente diz de deslocamento de um lugar para o outro. Essa percepção que é relatada pela Paraná Pesquisas, ela de fato é uma pesquisa assertiva, porque o governo também erra na comunicação, né? Nós tivemos aqui o Lula 1 e o Lula 2, que teve aqui os publicitários, como eu sempre que coloco como peça publicitária, a questões de campanhas eleitorais e, sobretudo, o que vem fazendo o governo durante o período durante o período que ele está no poder, é fazer campanhas para rádio e televisão de suas bandeiras que foram colocadas ali dizendo que estão acertando em alguma coisa. Há quanto tempo nós não estamos vendo um comercial ou, de fato, uma campanha publicitária desse governo dizendo que acertou em alguma coisa? Eu vejo muito mais o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva via público tentando apagar incêndio, do que, de fato, colocando os seus ministros ou outros subsidiados ali para tentar
apagar o incêndio no lugar dele e tentar implantar de verdade uma política econômica no país que seja eficaz. No Lula 1 nós tivemos problema com a economia, no Lula 2 nós tivemos problema com a economia e no Lula 3 nós também estamos tendo problema com a economia. E quando o assunto é economia, o que a gente entende por economia é quando dói no nosso bolso. Aquele ditado é verdade, o brasileiro só sente quando só tem consciência quando sente no bolso. Essa é a verdade, a Paraná Pesquisa trouxe essa realidade, ou melhor, entre aspas, percepção. Agora, Paulo Loyola, quais são os caminhos para a recuperação do prestígio, da popularidade? Eu acho que o caminho inicial é resolver a questão de fundo, né? Que é a economia. Mas é possível se fazer alguns gestos, alguns acertos não econômicos que tragam uma melhoria na imagem do governo? Sem nenhuma dúvida, Capês. E não só econômicos, como programas sociais também, como o próprio companheiro Rodolfo falou. Eu acho que tem questões de comunicação essenciais de serem tratadas. Tem que olhar esse processo, e eu acho que aqui foi um consenso da mesa. Não se trata só de percepção, se trata de uma realidade o processo inflacionário brasileiro, principalmente no que trata da questão dos alimentos. Agora, o que a gente vê em política, Capês, é que a gente está ainda há mais de um ano e 4, 5 meses do pleito. Então, a gente sequer sabe quem estará competindo no pleito, a gente não sabe como estará a situação econômica, política, social brasileira. A gente tem visto mudanças muito bruscas. Se a gente for analisar, por exemplo, o comportamento do dólar, Trump faz uma besteira, o dólar despenca, Trump volta atrás no ataque ao Fed, o dólar aumenta de novo, e essas coisas interferem muito no processo econômico brasileiro, que depende muito de importação de bens, que também afetam a inflação. Então, a gente vai precisar ainda, passo a passo, analisar como é que vai estar lá na frente esse processo, porque outra coisa que a gente percebe em inflação é que o momento atual vai influenciar muito. Então, a gente tem sim um processo crítico hoje, que demanda ajustes e acertos do governo, mas ainda tem muito jogo pela frente. Você me permite só falar uma coisa, o Paulo Loyola tocou no assunto internacional, né? E de fato a gente vê um cenário cada vez mais incerto a níveis internacionais, regido principalmente pela principal potência do mundo, que é os Estados Unidos agora, que está mudando completamente de estratégia do que ele priorizou como país nos últimos 60 anos, certo? Então, os Estados Unidos agora reestruturando sua estratégia internacional e doméstica. Mas eu queria aqui apontar uma coisa interessante. A gente fala, mas é importante que o governo faça o seu dever de casa. A gente sabe que a questão fiscal ela é primordial para a gente ter uma estabilidade macroeconômica e, consequentemente, um efeito dominó com a questão dos preços e inflação. E eu queria mencionar, nessa semana teve a conferência do Fundo Monetário Internacional, que é o principal órgão, um dos principais órgãos financeiros do mundo, ele que bota as contas dos países, né, muitas vezes em dia, foi um parceiro nosso nos anos 90, logo em seguida, logo depois de declararmos moratória aqui no Brasil, e também um parceiro agora renovou seus votos com a Argentina, né? Então a Argentina também vem se reestruturando aí. Mas eu queria só dizer que nessa conferência foi dito que mais de 100 países no mundo, algo em torno de 120, sofrem com a questão de problemas de governança fiscal internas, e o Brasil é um deles, ou seja, é um problema latente que assombra muitos dos países também no mundo. Bom, a Maria de Carli é cientista política, né? E já que você tocou nesse assunto, eu vou te instigar um pouco mais. Tá bom. Né? Os Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, o acordo de Bretton Woods, o PIB norte-americano chegou a corresponder a 40% de todo o PIB mundial. Hoje caiu para 16%. O nível de desindustrialização do país, de 1998 para cá, despencou. E há determinadas categorias manufatureiras na indústria, nos componentes de informática, que praticamente zeraram. Ou seja, os Estados Unidos se tornou um país comprador e não mais um país produtor. E há um desequilíbrio enorme porque a China manipula o câmbio. Quando ela quer, ela desvaloriza o yuan e, claro, inunda os Estados Unidos de produtos que os americanos não querem mais produzir ou perderam a expertise e a vontade. O Trump está tentando recuperar esse protagonismo e quer reorganizar a economia mundial. Por isso que ele está fazendo essas tarifas tão elevadas. A China promete retalhar. Bom, neste cenário em que os Estados Unidos
pretende adotar uma postura protecionista, porque o Trump está decidido a impedir que a China assuma o protagonismo do comércio mundial? Como é que nós, no momento em que temos um déficit fiscal e a percepção de uma falta de um planejamento econômico, como é que o Brasil pode vir a se comportar nesse mar, nesse clima tempestuoso que está se aproximando e se avizinhando no comércio mundial? Eu acho que, acima de tudo, Capês, chegou a hora do Brasil assumir, de fato, o seu papel de protagonista, que nunca foi feito, tanto em termos diplomáticos, tanto em termos econômicos. A gente sabe aqui no Brasil que a gente tem uma das economias mais fechadas do mundo, temos um nível de protecionismo absurdo. Nossa indústria, ela não é uma indústria extremamente competitiva, não somos um país que exporta tecnologia, a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido, somos um país de primazia em termos de agro, isso é fato, mas temos um custo Brasil absurdo. Custo Brasil, para quem não sabe, são todas as tarifas que incidem nos empreendedores e nas empresas, em tributos, em taxas que poderiam ser resolvidas com menos burocratização e menos fome de entidades governamentais. Estima-se que, por ano, o custo Brasil seja cerca de 1,3 trilhões para as empresas somadas. E isso é muito desencorajador para quem quer empreender no nosso país. Hoje em dia, os empreendedores aqui no nosso Brasil são verdadeiros heróis. Então, primeiramente, tem que fazer essa faxina aqui dentro de casa para a gente começar a ter um certo protagonismo internacional. O Brasil é a principal economia na América Latina e a gente não se posiciona como um líder regional. Infelizmente, a gente não se posiciona como líder regional. Eu vejo que os Estados Unidos ali, entre trancos e barrancos, a gente vê o Trump aí se degladiando, se debatendo, vendo como é que ele vai fazer. E acho, inclusive, tem muitos economistas especulando isso. Você falou da China, né, que controla o seu câmbio. Os Estados Unidos, aparentemente, está tentando fazer com que haja uma desvalorização do dólar para justamente trazer mais barato os seus produtos a nível de exportação. Então, tem gente que fala que isso é uma estratégia proposital do Trump. Mas, voltando aqui para o Brasil, então, a gente tem muita oportunidade, diante desse caos global, de se sobressair como um protagonista. Nós somos, a China é nosso principal parceiro econômico, os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro econômico, e a gente vê aí uma oportunidade para a gente ampliar esse leque de parceiros econômicos. A gente viu o Lula recentemente visitando alguns países da Ásia, o Vietnã, né, tentando entrar num acordo ali com a questão bovina para com o Japão, que é super protecionista também. Então, eu acho que é muito importante e interessante o Brasil começar a enxergar outras rotas de parceiros econômicos, não só na China e nos Estados Unidos, mas fazer outras parcerias e se articular politicamente e economicamente como protagonista da América Latina. Começar por baixar o consumo, o custo Brasil e se colocar mais à frente dentro dessa guerra que está ocorrendo com as tarifas. Agora, Mônica Rosenberg, o Brasil tem alguns nichos de alta tecnologia. A indústria aeronáutica, por exemplo, a Embraer. Nós temos a nossa indústria bélica, também é muito avançada. Temos, sim, nichos tecnológicos que se destacam. No entanto, a nossa industrialização, sobretudo no setor têxtil, ela veio se acentuando muito. Como corrigir agora? Como incentivar um retorno a essa industrialização quando a vinda de produtos, sobretudo da China, chegam ao Brasil num preço muito mais barato? Se nós adotarmos um protecionismo, o preço das coisas vão subir. Os preços vão subir. E os preços subindo, retorna a inflação. Então, nós estamos numa situação em que é difícil adotar uma política protecionista no momento que você quer produtos mais baratos e conter a inflação. Como é que fica? Não é só que os preços vão subir. Quando você tem uma política protecionista, você acaba tornando o empresário mais preguiçoso. Ele pode não estar no máximo da capacidade dele, porque ele sabe que o preço vai protegê-lo da concorrência do outro que esteja fora e que esteja fabricando melhor. É justamente o que aconteceu nos Estados Unidos. A gente viu isso aqui com a indústria automobilística. A gente viu isso no Brasil com a indústria de software, que teve aquela proteção ao mercado nacional de informática e foi uma catástrofe. E os exemplos que você trouxe, Capês, justamente tem a ver com um investimento de longo prazo. Começou-se criando o ITA, começou-se com uma escola de tecnologia, formando pessoas capazes que pensam e que estão pensando tanto para a indústria bélica quanto para a Embraer, quanto até para uma parte digital, onde o Brasil realmente lidera
E nós poderíamos ter sido o país que chega, por exemplo, na identidade digital única, que é uma coisa que todo mundo precisa, ter uma identidade em blockchain ou o que for, para identificar digitalmente aquela pessoa. Hoje a gente está usando o CPF para isso, mas isso não é uma identidade digital, é uma identidade digitalizada. O Brasil poderia ser isso. Na minha opinião, o Brasil precisaria ser o grande líder da revolução do meio ambiente. Porque nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos aí a Revolução depois tecnológica e nós estamos chegando agora num momento em que, pela escassez de recursos, e não é uma pauta da esquerda e não é abraçar árvore, é entender que quem souber fazer uso inteligente dos recursos da terra vai mandar no mundo. E o Brasil, com a Amazônia, tinha tudo para ser este player no mercado internacional. Mas a gente não está olhando para isso, a gente está aí discutindo industrialização. Pois é, e a gente fala aqui do brasileiro. O brasileiro tem nichos de tecnologia, por exemplo, você comentou o ITA, também o IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, e a Avibras, que foi fundada em 1961 por um grupo de engenheiros do ITA, hoje é um dos polos de excelência tecnológica, uma das empresas que retrata o grande sucesso da genialidade de nós brasileiros. A gente precisa se organizar um pouco mais, Isso mesmo. se unir um pouco mais, investir um pouco mais em educação.